Boa noite a todos, boa noite, meus amigos do curso do Secov. Rômulo Calvano aqui. Quem não me conhece, sou o fundador do Condonecta. Quem não conhece o Condonecta é o canal de comunicação da minha empresa, do Grupo Condonline. O Condonecta nasceu em março de 2023, com o propósito de conectar e inspirar as conexões no mercado condominial. E daí, nós, nesse trajeto desses anos, nós viemos fazendo entrevistas, lives no Instagram, lives no YouTube, eventos também. Kerry já conhece desde o começo, né? Inclusive o Condonecta nasceu de uma indicação da Kerry, em um condomínio que eu não era síndico, e dali nasceu o Condonecta. E assim veio já nessa trajetória, né? Eu sou síndico profissional, né, como todos aqui são, e também sou jornalista. E daí vem essa comunicação que a gente traz. Hoje, a gente tem um propósito de trazer uma solução para o nosso condomínio, né? Nós estamos aqui reunidos pelo curso do Secov, de gestão de condomínios. Nós fazemos parte do condomínio Secov Norte. E nós temos uma demanda em que nós temos o problema de solucionar inadimplência no nosso condomínio. Falcão está aqui, é o síndico do nosso condomínio. Vou deixar ele falar um pouquinho e ele também explanar. E, ao mesmo tempo, já agradeço aí a participação de todos. Esse vídeo vai ficar gravado e outros membros, tanto do nosso grupo, como também de outros grupos, porque não poderão assistir e acompanhar e aprender, porque nada mais que a gente está aqui para aprender o que é uma garantidora. A gente não é o dono da verdade, mas nosso papel é ensinar quem sabe menos que a gente e aprender com quem sabe mais do que a gente. Theo, Falcão, fica à vontade aí, amigo. E obrigado. Então, vamos lá. Isso tudo está acontecendo. Primeiro, agradecer, né, a disponibilidade da Kerry, né? Quero agradecer. E a ideia aí do Rômulo é uma coisa muito importante. Tá? E isso tudo está acontecendo porque a Tânia, que é do nosso Conselho Fiscal, levantou, fez umas contas, que ela conhece mais do que a gente, e disse que a garantidora, com esse problema todo que a gente tem aí, ela resolve o nosso problema em pouco tempo. Se eu te falar besteira, tu corrige aí, Tânia. Corrige o nosso problema em pouco tempo, e ainda sobra um trocadinho para a gente fazer alguma coisa. E a gente, como a gente não conhece, realmente a garantidora é um bicho-papão até hoje. O próprio enunciado do problema, ele já fala que o síndico pode achar ruim a garantidora para não ficar mal na fita no condomínio. Que realmente vira o bicho-papão, normalmente não tem perdão. Vários condomínios, eu acho que a Kerry vai abordar, vários condomínios não aceitam esse tipo de proposta porque vai perder amizade, ou algum parente ou amigo que mora no condomínio vai ser prejudicado, né? Então, a gente tem que trabalhar com o síndico. O Rômulo sabe muito mais que a gente, ele tem que estar sensível a todos esses detalhes. Então, o objetivo, Kerry, é realmente trabalhar no nosso projeto, você dá uma ideia sobre o projeto. Para essa aula hoje sua, a Tânia disponibilizou os alfarrábios para a gente ter ideia do que seja uma garantidora. Eu acho que o Rômulo deve ter te mostrado, que a Tânia liberou, mas é muito básico, e você vai dar uma introdução para nós. Mas, além do nosso trabalho, você pode fazer sua propaganda aí, né? Como você falou. Vai que feche negócio aí no grupo. Pode ter uma ideia, tá bom? Muito obrigado a todos a participação. Tamo junto aí. Que ótimo. Tá contigo, cara. Então, vamos lá. Boa noite. Me apresentando. Meu nome é Kerry.
Então, eu já trabalho nesse... Eu já me considero uma especialista em inadimplência, eu gosto de inadimplência. Não que eu goste que um condomínio tenha inadimplência, tá, gente? É diferente. Eu gosto de falar da inadimplência para sanar a inadimplência no condomínio. Então, eu recebi, vou mostrar aqui, eu recebi a tarefa, estudei, quero mostrar para vocês que eu estudei, eu fiz um estudo de caso do nosso condomínio aqui, o Jardim das Palmeiras, para a gente falar sobre tudo isso aqui, de todos os problemas, e nisso a gente estudando junto sobre isso. Eu vou falar um pouco da inadimplência, o que é uma inadimplência, porque eu já escutei várias vezes falando assim, não, a inadimplência, depois de 30 dias vencido, eu considero inadimplência. Não, o boleto venceu dia 10, dia 11, se ele não foi pago, já é inadimplente. Isso não existe. 30 dias para o morador ser inadimplente. Ele é inadimplente um dia após o vencimento se ele não pagou o boleto. Então, a garantidora, ela é uma empresa de cobrança. Só que ela tem esse diferencial de antecipar a receita do condomínio. Então, essa parte da cobrança, ela sai muito do peso das costas do síndico. Porque a gente tem um estudo de caso aqui nas mãos, que o que acontece? O síndico, principalmente ele morando no condomínio, ou até mesmo um síndico profissional mesmo, que vai ali de vez em quando, a gente tem coração. Então, o síndico, ele pode se compadecer. O morador que está inadimplente vai lá e fala assim, por favor, eu não paguei aquele dia, não, tira para mim a multa, tira para mim o juro, e isso é ilegal, o síndico não pode fazer isso, né? Então, assim, tira essa responsabilidade das costas do síndico, porque como o Theo mencionou no início, o que acontece com o síndico hoje? Ele entra no condomínio, sendo ele profissional, a primeira coisa que o morador vai falar com ele, às vezes, nem são os problemas que estão acontecendo no condomínio. Estou com o boleto atrasado e eu não quero pagar juro. E ele, como síndico profissional, ele tem um certo medo e um certo receio de tratar com aquele morador, que às vezes é um morador que dá muito trabalho, e é um síndico que está começando agora, ele tem 2 condomínios, meu Deus, e agora eu vou perder esse condomínio se eu não retirar o juro, ou se eu não fizer um desconto muito grande para ele. Então, a gente retira como garantidora esse peso do síndico. Olha, tá com a garantidora, não é comigo mais, você tem que ver isso com eles. Ah, mas eu não aceitei garantidora, mas foi votado em assembleia, ou foi comunicado em assembleia, e a assembleia aceitou. E a assembleia, dentro de um condomínio, ela que decide. Se o morador estava ou não na assembleia, infelizmente, ele tem que aceitar o que foi decidido. Isso é fato, isso civilmente está no Código Civil. O que é decidido em assembleia, independente se o morador esteve presente ou não, tem que ser respeitado. Né? Ali tem uma convenção, claro, mas o que foi decidido na Assembleia, em relação a muitas coisas, tem que ser decidido. A garantidora, inclusive, foi votado em Assembleia uma garantidora. Por que colocar uma garantidora no condomínio? Quando colocar uma garantidora no condomínio, por que eu vou gastar dinheiro com uma garantidora para o meu condomínio, sendo que eu tenho outras despesas para sanar, e eu vou ter mais uma despesa? Será que a garantidora realmente é uma despesa para um condomínio? Vamos aqui no nosso estudo de caso e vamos falando sobre garantidora. Eu tenho um condomínio aqui com 60 unidades. Então, esse condomínio com 60 unidades, eu fui informada que ele tem 22% de inadimplência. Quando me informam isso, já me informa que os 22% de inadimplência já é no final do mês, quando já me passam essa informação. Então, se eu tenho uma inadimplência no final do mês de 22%, essa inadimplência ela deve ser uns 30%, 35% no dia 11. Por quê? Porque se ela chegou no final do mês com 22%, no dia do vencimento, eu tenho com quase certeza absoluta, nesses 8 anos só de garantidora, e mais de 20 anos trabalhando com condomínio, sou bem novinha, eu comecei aos 10 no condomínio, por isso que eu tenho experiência de 20 anos de condomínio.
Então, assim, quando a gente começa cedo, né, com condomínio, 10 anos, que foi o meu caso, aí 20 anos de condomínio, então eu entendo que esses 22% de inadimplência, no dia 10, dia 11, tem condomínio que chega a 50% de inadimplência. Então, assim, é muito difícil. A Tânia gostou, né, de eu ter começado a trabalhar com 10 anos. Estou vendo aí, Tânia. E olha que não é muita brincadeira, viu? Então, o que acontece? Gente, 22% de inadimplência é muita coisa, porque um condomínio de 60 unidades, quantas 14 unidades não pagar faz muita diferença no caixa do condomínio. É muita coisa que você deixa de pagar. Olha aqui, 14 unidades. Eu vou até abrir uma calculadora aqui. O nosso condomínio, ele custa hoje, nesse início de conversa, R$450. 14 unidades não está pagando. Eu estou tendo um déficit de R$6.300. Sim, seu Theo. 14 unidades não estão pagando há mais de 3 meses. Lembrar disso? Pois é, isso. Não é um mês só. Isso. Olha que dificuldade. Isso, ela tá devendo há mais de 3 meses, e essas 14 unidades é que finaliza o mês. Exatamente isso que eu falei. Quer dizer que no dia 10, essas outras unidades não foram todas que pagaram na data do vencimento. Fechou o mês com essas 14 devendo. Mas entre o dia 11 e o dia 29, 30, foi entrando dinheiro também esporadicamente, o que é diferente de uma garantidora. A garantidora, ela faz o repasse total, o síndico, ele tem a garantia da receita, que um exemplo, condomínio vence dia 10, que seja de um dia após o vencimento ou 2 dias após o vencimento, 100% da receita vai estar no caixa do condomínio, então ele pode ter a certeza de que ele pode pagar as contas. Tânia, você quer falar alguma coisa? Ah, tá. E aí, então, ele pode ter previsibilidade, ele pode arcar com todos os seus compromissos, porque ele sabe que ele tem um contrato com a garantidora. Então, a garantidora, ela não está para atrapalhar. Vamos lá, a taxa atual hoje, ela é 450. E a gente tem uma recomendação de 18% de aumento. Só que aqui, a gente não está falando de só 18% de sugestão da contabilidade para a gente ter um reajuste aqui. Por quê? Porque a gente tem outros problemas nesse condomínio. Esse reajuste de 18%, ele não vai cobrir o que a gente tem aqui. Por exemplo, a questão da folha de pagamento, que a gente tem aqui R$8.000 de retroativo para pagar. Esses R$8.000 de retroativo para pagar, esses 18% não está contando ele. Isso é extra. Então, a gente tem 18% nesse condomínio de sugestão de aumento. Mediante esse aumento, a gente tem sugestão de não vamos aumentar, vamos cortar gastos. Mas aí eu anotei, cortar que gasto? Meu condomínio já está com 22% de inadimplência. Eu vou cortar gasto com o quê? Com os funcionários, que eu tenho um funcionário que tem 15 anos e o outro tem 12 anos. Eu vou cortar gasto como? Material de limpeza, eu vou deixar de limpar os halls, eu vou deixar de limpar a portaria, eu vou comprar tinta de segunda mão para gastar mais dinheiro posteriormente. Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de gasto que a gente vai diminuir, com o tipo de gasto que a gente vai aumentar. Porque, dependendo do gasto que a gente vai diminuir, ou o serviço que a gente vai tirar, vai trazer ainda mais prejuízo para o condomínio. E esses 18%, às vezes, não vai sanar o que esses cortes de custo vai me causar. Porque se eu corto o material de limpeza, coloco um material de limpeza mais barato, ele pode causar um dano num funcionário. Às vezes, o material de limpeza ele vai ter um cheiro mais forte,
ele vai causar uma alergia no funcionário, e quem que vai cobrir as despesas de hospitalares, farmácia e tudo? Então, quando a gente se fala em cortar gastos num condomínio, não é simples assim. Nós que estamos à frente da administração, síndico, conselho, entende isso, mas a gente tem que mostrar isso para o morador, porque para o morador é muito fácil dizer, corte gastos. É igual aquela Alice no País das Maravilhas, né? A rainha manda cortar a cabeça. Ela acha que é sensacional, vamos cortar as cabeças, porque aí a gente corta os problemas acabam. Vamos cortar gasto, que os problemas vão acabar. Infelizmente, isso é uma utopia. Primeiro, segundo mês, pode sim valer a pena aquele gasto. Mas e se eu troco o meu material de limpeza, o saco de lixo, que é muito importante, principalmente agora que está tendo uma alteração aí em questão ao lixo, a coleta do lixo. E se eu não compro um saco de lixo mais caro, eu vou ter que usar reforço, eu vou ter que usar 2, 3, o custo é maior. Se eu for comprar uma tinta mais barata, eu vou ter que usar mais tinta, daqui 2, 3 meses eu vou ter que comprar uma outra tinta, porque a mais barata eu não posso lavar. E a gente tem criança no prédio. O prédio vai a mãozinha da criança, até mesmo do adulto, vai sujar a parede e a tinta eu não posso lavar. Então, daqui 2 meses, eu vou ter que comprar outra tinta. Então, o custo é maior. Então, isso tudo a gente tem que observar em relação a cortar gastos. A gente está falando aqui de um condomínio que a gente tem 2 funcionários que têm 15 e 12 anos. Será que uma terceirizada vai ajudar o condomínio nesse momento? Eu creio que sim. O que pode acontecer com esses funcionários que têm 15 e 12 anos? A gente não precisa dispensar eles agora. A gente pode fazer um plano para daqui 12 meses. A gente pode ir fazendo com uma garantidora um aporte de caixa. Por quê? Porque hoje eu tenho 22% de inadimplência. Se entra uma garantidora, eu tenho uma proposta aqui que depois eu vou apresentar para vocês, eu vou mandar para o Rômulo, depois ele disponibiliza para vocês, mas eu vou mencionar ela aqui, né? Claro, porque se eu tenho 22% de inadimplência e eu entro com uma garantidora cobrando 4%, olha a quantidade que vai entrar no condomínio. Vamos lá. Eu fiz tanta anotação que eu estou perdida. A inadimplência são 14 unidades hoje. A gente está falando muito, a gente vai indo e voltando nos estudos de caso, falando de garantidora, falando de corte de gasto, falando de todos os problemas que estão no condomínio. Uma conversa aqui, um bate-papo, e depois vai surgir dúvida, vai ficar alguma coisa para trás, porque realmente esse condomínio está muito problemático, mas a gente vai salvar esse condomínio. Não tem opção para ele a não ser o salvamento, e nós vamos salvar esse condomínio. Senhor Humberto, boa noite. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Hoje, a gente está com 23% de inadimplência, sendo as 14 unidades dá 23,5%. Calculei para o 23%. O condomínio está deixando de receber mensalmente R$ 6.210. Então, por ano, ele está deixando de receber 20.790, é isso? Não, dá mais, espera aí. Está deixando de receber R$ 74.520. É dinheiro, não é? R$ 6.210 por mês está ocasionando R$ 74.520. O acúmulo do passivo durante 12 meses. Se contrata uma garantidora a 4%, que é a minha proposta para esse condomínio no momento, o condomínio vai deixar de receber R$ 1.080. R$ 1.080. Quer dizer, ele está saindo, ele está recebendo, deixa eu abrir minha calculadora aqui. O computador está um pouco lento, eu não sei se eu estou travando aí para vocês, se vocês estão me entendendo bem. De R$ 6.210, com 1.080, que são 4%, está entrando no caixa do condomínio mensalmente a mais R$ 5.130. 5.000 num condomínio a mais é muito dinheiro. Principalmente num condomínio com 60 unidades, onde 14 unidades
realmente estão críticas, estão há 2, 3 meses sem pagar. E o que acontece? 15 unidades, Kelly. Aí, tá vendo? 15 São unidades. Já 14 mais um 404, que é o problemático. Tá vendo? 15 unidades, ainda vocês estão deixando de receber mais ainda, porque aumenta mais R$ 450 aí, nesses 6.210. Quer dizer, 4% no valor da receita é R$ 1.080. Será que isso é uma despesa a mais para o condomínio ou é uma vantagem ter uma garantidora que cobra 4%? Vocês estão saindo de uma inadimplência de 23,5%, vamos arredondar aí para 24%, para uma inadimplência de 4%. Vamos tratar o custo da garantidora como uma inadimplência, para vocês entenderem essa questão. Quer dizer que o condomínio Jardim das Palmeiras, o residencial Jardim das Palmeiras, terá 4% de inadimplência. O que é esses 4%? É o que a garantidora está cobrando para fazer toda essa antecipação, para o condomínio não precisar reduzir esse custo de material. E nisso, como está entrando esse dinheiro a mais, morador pensa assim, está entrando dinheiro a mais no condomínio. Não, não é isso que funciona. Porque o condomínio não é banco. O condomínio é despesa rateada entre as unidades. O síndico não pode, do nada, inventar uma despesa, jogar no boleto, para o morador pagar para cobrir essa inadimplência. Ele não pode fazer isso, a não ser que ele chame uma assembleia e fale, olha, nós temos 23% de inadimplência. Os 23% de inadimplência eu vou ter que jogar para vocês que são adimplentes pagar para o inadimplente. Aí sim vocês vão ver o morador mais nervoso ainda. Porque o que acontece? Inclusive menciona no nosso estudo de caso o que está acontecendo. O que acontece hoje? O adimplente, indiretamente, ele paga pelo inadimplente. Justamente por essa frase que eu acabei de falar para vocês, por essa máxima, que não se pode inventar despesa. O condomínio é despesa dividido entre unidades, e nesse caso, 60 unidades. Eu não posso inventar uma despesa ali aleatória e colocar para entrar um dinheiro a mais no meu caixa. Não posso. E eu também não posso proibir o morador de usar as áreas comuns. Eu não posso proibir o morador de nada. Isso é lei. Inclusive, isso está mencionado aqui, eu já antecipo essa questão. O morador, ele pode, o adimplente, ele pode, eu vou usar essa palavra lá da minha terra, de Goiânia, lá do estado de Goiás, ele pode espiar à vontade. Infelizmente, por lei, o morador inadimplente, ele tem direito de usar todas as áreas comuns, inclusive o salão de festa. E não adianta, o síndico pode chamar uma assembleia para proibir isso. Só que, pela lei, pelo Código Civil, vai causar um problema muito grande para o condomínio. Porque se o morador quiser entrar com processo contra o condomínio, ele vai ganhar. Porque a gente tem leis. A gente tem no condomínio, vamos ali no condomínio, a gente tem o regimento interno e a gente tem a convenção. Só que acima do regimento interno e da convenção, a gente tem a nossa máxima, que é o Código Civil. E ali, naquele bichinho, está escrito que eu, como síndica, não posso dar desconto de juro, multa e correção para morador. Está dizendo que eu não posso bloquear o inadimplente de usar o salão de festa, de usar a piscina, eu não posso falar para o porteiro não abrir o portão para ele, eu não posso deixar de... gente, seria um sonho isso, não teríamos inadimplentes no condomínio, não ia precisar de garantidora, ia ser bom demais. E sabe o que é o diferencial da garantidora? Que eu acho realmente o máximo. O inadimplente, ele será educado. O que eu falo que ele é educado? Porque ele vai ser educado no ferro e no fogo. Porque eu, como garantidora, isso é lei também, eu não posso cobrar mais do que rege o Código Civil, porque eu vou entrar com ação judicial contra esse morador, com muito mais facilidade de que entraria o condomínio.
Imagine vocês, o nosso residencial Jardim das Palmeiras, que está com 24% de inadimplência, que a gente tinha 23,5% com 14 unidades, mas nós temos apareceu uma crítica e a mais. Então, nós temos, vamos arredondar aí para 25% de inadimplência. Gente, olha que absurdo, 25% de inadimplência. É muita coisa para um condomínio com 60 unidades. Então, o que acontece com isso? O morador, ele acha que o síndico não quer trabalhar. O morador, ele acha que o síndico é mágico, que ele precisa fazer tudo ali dentro com 25% de inadimplência, e é impossível. 25% de inadimplência é muito déficit num condomínio. E ele não pode proibir nada. Agora, qual que é a última conta que o morador vai deixar de pagar? Principalmente nas festas, e nós estamos chegando no momento crítico do ano, que é as festas de Natal, Ano Novo, viagem para a família. Nós que moramos no Rio de Janeiro, digo nós aqui, todo mundo e todas as pessoas que vão assistir esse vídeo que está sendo gravado, né, pelo nosso ilustre Rômulo Calvano aí, que ele gosta de gravar, isso é muito bom, porque isso é muito educativo, quem não está presente participa, porque ele passa essas informações, e isso é muito útil para todo mundo, a gente desmistificar vários assuntos, a garantidora é um deles, né, porque a garantidora não pode cobrar esse juro, multa e correção, contra a lei, não, nenhuma garantidora pode cobrar mais do que rege o Código Civil, porque quando vai para a justiça, o juiz vai falar assim, opa, peraí, por que vocês estão cobrando a mais? Está errado. E que garantidora que vai ter esse prejuízo? Então, todas as garantidoras precisam cobrar o que rege o Código Civil. Então, o que por contrato uma garantidora pode cobrar? Nós podemos cobrar, além desses 4%, e o registro de boleto, que hoje todos os condomínios, todos os boletos pagam por registro de boleto, isso é fato, desde 2018, isso é lei também, né? Vocês que trabalham em condomínios há muito tempo sabem que todos os boletos são registrados. Isso, então, só vai sair porque a garantidora, ela faz a emissão dos boletos. Mas, Kelly, por que a garantidora faz a emissão dos boletos? Porque a garantidora, ela está fazendo esse repasse para o condomínio. Então, se o condomínio emite esses boletos em nome do condomínio, que conta que vai cair esse dinheiro? Vai cair no condomínio. O condomínio, então, está recebendo 2 vezes. Por isso que a garantidora emite os boletos. Porque quando o morador vai pagar, nós, como garantidora, vamos receber esse valor. Porque o condomínio, vamos dizer assim, ele recebeu 100% da receita. Kelly, mas por que a garantidora fala que recebe 100% da receita, mas desconta esses 4% que você mencionou, que está cobrando aqui do residencial Jardim das Palmeiras? Porque existe uma nota fiscal de prestação de serviço desses 4%, que pode ser gerado como despesa no condomínio. Então, é 100% da receita. Vocês estão saindo, tem condomínios que faz esse repasse desses 4% para os moradores. Tem condomínio que não, que absorve esses 4%, já que a inadimplência está 25%, 30%, pasmem, há condomínios que têm mais de 50% de inadimplência e acha que está legal, que não precisa de garantidora. Porque o que acontece? Eu vou falar aqui agora de um assunto muito polêmico. As administradoras, tem algumas, tá? Não são todas, porque sempre regra tem exceção, não adianta. Tem administradora que tem medo que a garantidora roube o papel da administradora. Gente, garantidora é garantidora, administradora é administradora. Garantidora, ela não interfere administrativamente. A garantidora, ela faz o repasse financeiro. Inclusive, eu preciso da administradora ou da contabilidade ou da administração interna do condomínio para que ela gere a planilha para que eu faça, eu como garantidora, a emissão dos boletos. Então, é um trabalho em conjunto. Administradora, garantidora e o síndico. A garantidora, ela está para receber a planilha, fazer a emissão dos boletos, a cobrança quando necessário e fazer o repasse. Garantir o dinheiro para o condomínio trabalhar. Então, isso é o papel de uma garantidora. Aí, a administradora, ela não tem tempo de fazer a cobrança. Isso não é papel de uma administradora. O papel da administradora é auxiliar o síndico nas contas, é auxiliar os síndicos nas assembleias, é auxiliar o síndico nas multas. Opa, peraí, senhor síndico, está acontecendo isso, então vamos agir dessa forma. É isso, administrativamente,
A garantidora, ela não pode fazer nada. Eu dependo da administradora, inclusive, para fazer a emissão dos boletos. Ah, então se eu contratar a garantidora, vou diminuir o valor da administradora. Não, justamente pelo motivo que eu estou falando. Eu ainda defendo isso nas assembleias, porque tem administradora que fala assim, a garantidora vai entrar, eu vou perder meu serviço, vai diminuir. Gente, não vai diminuir, o serviço da administradora vai continuar o mesmo. Eu preciso da administradora, o síndico precisa da administradora, porque a garantidora não vai fazer o trabalho da administradora. A garantidora garante o valor do condomínio. Sim, senhor Theo? Então, aí existe uma dúvida muito grande, Kerry, na questão de... Por exemplo, nós temos áreas comuns que a gente aluga. Churrasqueira, salão de festas. O nosso condomínio mesmo tem a churrasqueira e salão de festas. Isso é cobrado junto com o boleto da cota condominial. Correto. Como é que vai ser esse... A administradora vai mandar para a garantidora, vamos fazer o que você está fazendo. Sim. A administradora vai mandar para você esses custos todos, você vai botar dentro do boleto da pessoa. É isso? Isso. Eu vou explicar, então vamos lá. Nós temos duas opções nesse caso, tá? Porque o que acontece? Há condomínios que o regimento foi acordado que o salão de festa, a churrasqueira, tem que ser pago 1 ou 2 dias antes do uso, correto? Se for este o caso, o condomínio e a administradora precisa fazer a emissão desse boleto para o morador pagar. Por que precisa fazer a emissão do boleto? Porque a garantidora, ela faz um repasse mensal. Ela gera toda aquela crítica, todo aquele boleto que vence no dia 10. Se, de repente, tem um salão de festa de 18, a garantidora ela não vai emitir esse boleto. A não ser que coloque na planilha para ser cobrado no mês seguinte. Venha na planilha aluguel de salão de festa. Então, nós temos essa opção do próprio condomínio fazer, juntamente com a administradora, a emissão desse boleto. Se não é obrigatório ter a garantidora, eu entrar no condomínio Jardim das Palmeiras e eu obrigar o síndico, o senhor Theo, a me passar salão de festa para eu cobrar e descontar esses 4%. Porque o que acontece? Tudo que está naquela planilha é descontado os 4% da garantidora. Theo, então eu não quero que a garantidora antecipe salão de festa e aluguel de churrasqueira, porque eu não quero que seja descontado os 4%. Ok, não tem problema. Sim, senhor Theo? Um outro detalhe aqui, eu não sei, vários condomínios, a cota d'água, né, do consumo de água, como é que se diz? Rateado. Sim. Entre moradores. Nós conseguimos botar um medidor em cada apartamento. Em compensação, a gente não consegue botar essa conta direto na SEDAI, Águas do Rio agora, né? Para fazer a cobrança. Então, é cobrado junto com o boleto da cota condominial. Como é que faria isso? Exatamente, será cobrado da mesma forma. Não muda. Tudo que é cobrado no boleto do condomínio sem a garantidora, quando entra uma garantidora, é cobrado da mesma forma. A administradora ela vai passar essa planilha com tudo que é cobrado. Tem condomínio que cobra gás, vai ser lançado a planilha lá na... Vamos lá, eu estou fazendo uma planilha do Excel. Então, está lá o bloco, a unidade, taxa de condomínio, fundo de reserva, taxa extra, gás, água, salão de festa, churrasqueira, tudo que é lançado na taxa de condomínio hoje, com a garantidora, continua sendo da mesma forma. O que pode mudar é essa questão que eu mencionei do salão de festa, porque tem condomínios que, eu quero alugar o salão de festa, então tá aqui o boleto. Aí a garantidora não faz esse pique, entendeu? Esses repasses picados. Então,
Se foi aprovado em assembleia dessa forma e o síndico quer que seja tudo pela garantidora, tem que se fazer uma assembleia novamente para falar. Na assembleia de fevereiro de 2020, nós aprovamos que o salão de festa ia ser cobrado do morador, que ele teria que pagar por obrigatoriedade o boleto para usar o salão de festa 2 dias antes do uso. Agora, nós estamos contratando a garantidora, então tudo vai ser cobrado pela garantidora, ok? Ok. Então, por quê? Porque vamos amarrar isso, para no futuro, quem quer que seja o síndico, sabe que foi mencionado na ata do dia 10 de novembro, uma menção naquela ata de lá de 2020 que foi feito isso. Isso é uma segurança para o síndico atual, que fez essa mudança, porque senão, daqui 2, 3 anos, vai falar assim, Theo inventou de colocar uma garantidora aqui e mudou tudo. Não, Theo fez uma assembleia para aprovação da garantidora e houve algumas alterações, inclusive está na ata do dia 10 de novembro. Um exemplo, falei 10 de novembro, porque 11 de novembro é meu aniversário, então eu não vou esquecer do 10 de novembro. Então, é assim que funciona. A segurança do síndico, a segurança do conselho, isso para a contratação de uma garantidora, para qualquer coisa no condomínio, se chama assembleia. Se chama assembleia. Por quê? O síndico responde civil e criminalmente. E se ele tem resguardo da assembleia, se ele tem um documento que chama ata e vai no cartório e registra, fica um pouco mais difícil qualquer pessoa querer prejudicar o síndico. Porque a gente fez uma assembleia. O síndico, ele é o representante legal. Ele é um vereador. Então, ali, ele está ali para impor e fazer funcionar o condomínio mediante a convenção e mediante o regimento. Então, a contratação de uma garantidora, que é uma coisa nova no mercado, não tão nova assim, que tem uns 25, 30 anos, mas muitos condomínios ainda não conhecem uma garantidora, não sabem o poder que tem uma garantidora para revolucionar o caixa de um condomínio, porque muitos condomínios, muitos síndicos e advogados, tem advogado que não gosta de garantidora. Por que tem advogado que não gosta de garantidora? Estava falando da administradora, né, que é um ponto polêmico. Volto, reitero, tá? Não são todos, mas o que acontece? O advogado, ele pensa assim, vou perder meu campo para a garantidora, porque vai entrar a garantidora e aí eu vou perder a minha cobrança. Mas vamos lá. Todo o passado do condomínio, ele entrou com ações judiciais, ele vai continuar com a ação judicial. Hoje, se o Jardim das Palmeiras precisar ingressar com ação judicial ou movimentar uma ação judicial que já está em curso, em andamento, de onde que vai sair o dinheiro? Do caixa do condomínio. E o condomínio está, zerado. Com essa inadimplência, como é que eu vou ficar pagando 180, 200, 400, 500 reais para ficar movimentando um processo? Aí o processo move lentamente. Com a garantidora, não. A garantidora, a partir do momento que um condomínio entra, que o condomínio entra com a garantidora, é toda a responsabilidade da garantidora entrar com as ações judiciais. Então, a garantidora, que já colocou, já pagou o condomínio, aquela taxa, é mais que justo a garantidora correr aquela. Então, com 30 dias, agora o morador com garantidora já vai entrar com ação judicial? Não, não é assim. Não é assim também, porque uma taxa condominial de 450, a garantidora já vai atingir, só para entrar com ação judicial hoje é R$ 1.200, R$ 1.800. Então, pensa, vamos lá, o morador não conseguiu pagar R$ 900 de 2 taxas de condomínio, R$ 900 vai aumentar mais R$ 1.800 na conta dele, vai ficar pior. Então, a garantidora, ela vai negociar com o morador, ela vai fazer um parcelamento. Quantas vezes o síndico, a gente tem síndicos profissionais aqui, o morador chega falando assim, vamos fazer um parcelamento? E aí o condomínio faz um parcelamento para esse morador, que é diferente, tá? A garantidora com o condomínio. A garantidora é o seguinte,
Com a garantidora, quando esse morador faz um parcelamento, ele não quitou o débito dele. Mesmo ele estando em dia com parcelamento, ele prorrogou o débito, diferente do condomínio. O morador tem uma assembleia que ele quer criar caso, ele vai lá no síndico, na administradora, ele corre, faz um parcelamento, paga a entrada, vai lá na assembleia, movimenta a assembleia, ele vai votar, no segundo mês ele não vai pagar mais o parcelamento, porque ele já fez o que ele queria. Então, ele volta a ser inadimplente, o síndico pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz um parcelamento para o Marco Aurélio, só para ele votar, para ele fazer isso, e agora ele vai deixar de pagar. Quantos parcelamentos são cancelados? Todos vocês aqui são síndicos, vocês sabem disso. Quantos parcelamentos são feitos pelos moradores e ele vai deixar de pagar, às vezes, na metade do caminho? É muito difícil. O síndico, ele não pode contar com o ovo antes da galinha botar ele. O síndico, ele de nenhum condomínio pode contar com isso, a não ser que ele tenha uma garantidora, porque a garantidora vai garantir que ele tenha essa receita. A garantidora, ela é o apoio. Tem gente que tem medo de garantidora. O que que eu falo? Contrata uma garantidora por 12 meses. 12 meses passa assim, ó. Setembro fez 1 ano que meu pai faleceu. Passou tão rápido, mas tão rápido, que eu nem vi esses 12 meses passando. Já tem mais de 12, já vai fazer 1 ano e 1 mês que meu pai faleceu. É muito rápido 12 meses. Então, faz esse teste 12 meses com a garantidora, vai ver quão bom é esses 12 meses. Faz só um teste. Sim, seu Theo? Então, existe um mito, Kelly, que diz que uma vez com garantidora, nunca mais se desgarre dela. Eu ia falar isso agora. Ajuda a gente aí, por favor. O que que acontece? Esse mito, ele tem 2 lados. Ele tem um lado que é a parte maldosa que as pessoas falam, acham que é venda casada, que depois desses 12 meses é vida contínua, que tem que ficar com a garantidora, porque senão aqueles 12 meses vai ter que devolver toda aquela inadimplência parada para a garantidora, então eu vou ter que continuar. Isso não existe. 12 meses. O síndico não quer mais continuar com a garantidora, eu digo sempre, é meu jargão, vida que segue. É garantidora para um lado, condomínio para o outro, tá? A garantidora vai continuar cobrando os moradores o que foi antecipado naqueles 12 meses. Vamos pelo lado bom agora. Por que que diz também que uma vez com garantidora, nunca mais sem garantidora? Porque o síndico não vai ter problema, gente. O síndico não precisa ser parado na portaria para falar, pelo amor de Deus, me dá um desconto. O síndico não vai ser parado mais para falar, vamos fazer um parcelamento. O síndico não vai ser parado mais para falar, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer essa reforma. O síndico, por isso que às vezes é para, vamos continuar com garantidora. Eu tenho um condomínio aqui na Praça Seca, ele tem 186 unidades. Hoje, quando a garantidora entrou, quando a gente entrou para fazer a garantia dele, ele tinha 26% de inadimplência, entramos lá com 5%, diminuiu, tá? Hoje é cobrado 3,8% dele, porque nós conseguimos educar o morador. Eu vou até voltar essa parte da educação do morador. Por quê? Porque juro, multa e correção é com a garantidora, é comigo mesmo. Eu amo aplicar multa, juro e correção para morador inadimplente. É aí que ele é educado. É aí que, nesses 12 meses, a inadimplência do condomínio pode baixar. E o síndico, ele vai estar acompanhando de perto essa diminuição. Por quê? Eu falei até agora de parte boa, né? De garantidora, vou ter o dinheiro no caixa, eu vou sair de 25%, ela vai me cobrar 4% para fazer essa antecipação da receita. Até agora ela só falou coisa boa da garantidora, mas algo de ruim aí tem que ter, porque não é possível, isso é um negócio da China. Eu não sabia de nada, mas espera aí. Agora eu vou falar, não é que é de uma parte ruim, eu vou falar de uma parte justa. O condomínio, ele só pode cobrar 2% do morador depois que vence. E o morador, ele vai ficando acomodado. Ele vai deixando tudo por último.
Ah, eu não estou nem aí para o condomínio, é 2%. Com a garantidora, não. Com a garantidora, tem um ferrinho ali cutucando ele. Por quê? Porque até o dia 10, o morador ele vai pagar o valor normal da taxa condominial. Do dia 11 ao dia 20, no nosso contrato de garantidora, tem 10% de encargos contratuais. Eu posso cobrar isso, por lei, está no contrato. Quer dizer, ele tem até o dia 20 para pagar com 10%. Até o dia 20 para pagar com a multa dos 2%. Porque dia 20 até o dia 30 entra 10% dos encargos contratuais. E quando completa 30 dias, o morador já entra em desespero nos 2 primeiros meses com garantidora, porque não é 10% mais, são 20%. Não é 20 mais os 10 dos encargos, tá? São 20%. Então, pensa como esse morador vai entrar em desespero. Aí, foi isso que eu disse. A garantidora ela não pode cobrar mais do que rege o Código Civil. Todos esses juros, multas e correções que eu estou mencionando aqui, esse estudo está sendo gravado, pode ser cobrado pelo Código Civil. Eu, como garantidora, eu posso cobrar isso. O condomínio não pode. Por isso que eu sempre menciono que o morador ele será educado. Justamente por isso. Porque o condomínio não vai ser a última conta a ser paga mais. Porque ele vai pensar 2 vezes. Ixi, contratou uma garantidora. Agora eu preciso pagar. Nem que seja antes de completar 30 dias. Eu vou fazer o possível para pagar o meu condomínio agora até o dia 20. Porque a multa é somente 2%. Porque do dia 21 até completar, até o dia 30, já vai entrar os 10% dos encargos contratuais. E depois que vencer os 30 dias, meu Deus, além dos 2%, já são 20%. Vocês estão entendendo? O inadimplente, ele já vai, e o adimplente vai gostar disso. Ele vai falar, vai, toma, eu paguei por você todos esses anos a sua conta indiretamente, agora você vai se ver com a garantidora. Agora, o juro e multa e correção, você vai pagar. Tá? A gente entende, como garantidora também, que pode acontecer com aquele adimplente que sempre pagou em dia, aconteceu alguma eventualidade. Então, peraí, eu não posso tirar a multa, juro e correção, mas eu posso ter um desconto. Eu posso ver um desconto para ele. Peraí, você paga sempre, você paga em dias, ou não, você quer fazer um acordo? Vamos fazer um acordo. Também pode ser feito acordo com garantidora. Pode fazer acordo com garantidora em 5 vezes, em 6 vezes, dependendo da quantidade, em 18 meses. Tudo isso vai depender da quantidade. Ah, a garantidora agora vai entrar, eu não vou poder fazer parcelamento? Pode fazer parcelamento, sim. Pode fazer parcelamento. Vai tirar muitas coisas das costas do síndico. Né? Ah, Kelly, então, aqui a gente está sugerindo um reajuste de 18%. Será que se eu contratar a garantidora, eu posso não aumentar a taxa condominial? O que eu digo? Eu, com experiência, a gente conversando aqui, vocês têm que analisar, claro, isso depois, né, síndico e conselho. Eu concordo com esse contador, esse aumento de 18%, e digo mais para sanar esse condomínio que, infelizmente, a gente tem 8 mil aí que a gente deixou de pagar. Eu digo a gente porque agora eu estou com o condomínio. Então, aqui nas minhas anotações, eu tenho um retroativo de folha de pagamento que, infelizmente, não foi calculado, de 8 mil reais. Eu preciso fazer isso urgente, antes de um processo trabalhista. Então, esses 8 mil reais, eu preciso correr com eles, eu preciso pagar. O que a gente pode fazer se não aumentar o condomínio, se não fizer nada? Eu tenho que, infelizmente, mesmo com uma garantidora, puxar uma taxa extra urgente para esses 8 mil reais. Eu fiz uma continha básica aqui, nós somos 60 unidades. 8 mil dividido por 60 dá R$ 133,40 por unidade. Se eu fizer uma cota extra
em 4 vezes, eu terei uma cota extra de 1/4 para retroativo de R$ 33,35. O que eu faria nesse momento? Isso não sou eu, porque a garantidora não pode interferir administrativamente, lembra? Só que a gente também está tendo um estudo de caso nesse momento, então eu estou como intrometida nesse condomínio para a gente chegar num consenso, para a gente fazer as tarefinhas de casa. Sim. Você não está de intrometida, não, está vendendo seu peixe. Todo mundo aqui é do conselho do condomínio. É verdade, Venda é verdade. Seu peixe para a gente adquirir ou não o teu trabalho aí. Aí, tá vendo? E eu estou ajudando, tá vendo? O que eu daria de sugestão? Puxaria uma taxa extra no momento, tá? Contrataria a Kelly aqui como garantidora para resolver esse problema. Não aumentaria a cota condominial agora. Agora, não aumentaria esses 18%. Mas eu entraria já a partir de novembro com uma garantidora e uma cota extra, pelo menos em 4 vezes, de R$ 33,35, e já deixaria de stand-by, porque eu preciso desses 8 mil. Eu preciso, isso é fato, é retroativo, é processo trabalhista, então eu preciso me organizar nisso. Só que agora, a gente também comenta nesse estudo de caso que a gente ainda não teve o nosso dissídio, os 5% lá do aumento do funcionário. Então, o que poderia ser feito de urgência? A gente tem esse 18% sugerido pela contabilidade, que eu acho que está justo. Os 18% é R$ 81,00 a mais a taxa condominial. Passaria para R$ 531,00 no momento. Só que R$ 531,00 mais a cota extra de R$ 33,85 pode onerar ainda mais o morador. Então, vamos lá. Vamos agir gradativamente no condomínio. O que eu faria? Eu falo o que eu faria, porque além de trabalhar como garantidora, eu também sou síndica, já fui síndica, eu faria o seguinte no momento. Sem interferir administrativamente, eu já estou falando o que eu faria se esse condomínio fosse meu. Esses R$ 450,00 hoje, eu aumentaria meus 5% dos 18%. Eu aumentaria os 5%, tá? Porque aí eu não ia ficar tão defasada no momento. E já jogaria essa taxa extra em seguida, já faria essas duas coisas ao mesmo tempo. Um aumento, já deixando claro na assembleia, na próxima assembleia, um exemplo. Ó, nós temos 18% para ser aprovado. E nós temos 8 mil para pagar. A minha sugestão para a assembleia seria um aumento de 5% agora, a partir de novembro, com uma cota extra começando em novembro, em 4 vezes de R$ 33,35, porque a gente tem um retroativo salarial para pagar de R$ 8.000, e isso pode ocasionar um processo trabalhista que pode onerar ainda mais o condomínio. E aí, essa taxa extra seria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E a gente já deixa acordado em assembleia que a partir de março, a taxa condominial terá esse aumento de mais 15%. Porque aí o que acontece? O condomínio, ele tem uma garantidora, ele teve um aumento de 5% e teve uma taxa extra. Então, o condomínio vai conseguir respirar, vai conseguir andar um pouco, ele não vai conseguir correr, mas ele está no chão, ele vai conseguir se levantar um pouco, porque ele tem uma garantidora, ele teve um aumentozinho de 5%, com previsão de aumento desses 13%, né, que vai faltar para março, e uma cota extra para a gente cobrir esses R$ 8.000. É o que, de sugestão, eu faria agora. Por quê? Porque eu não posso proibir ninguém de usar o salão de festa. E aí, a gente tem uma sugestão de contratar uma mão de obra terceirizada. Eu acho muito válido. Por quê? Porque se falta um funcionário, sim, Tânia? Sim, e a garantidora, ela não adiantaria isso, esses 8 mil para o condomínio? Vamos lá. A garantidora, ela pode fazer um empréstimo para o condomínio.
entendeu? A gente pode trabalhar com empréstimo. Só que o que acontece? No empréstimo, todo empréstimo tem multa, juro e correção. Mas tem isso sim, pode ser antecipado esses 8 mil. Só que a gente vai onerar. É lógico que para condomínio, o empréstimo é muito mais em conta com a garantidora do que com o banco, tá? Podemos fazer uma simulação de 8 mil reais, podemos fazer, inclusive, uma simulação de financiamento de um empréstimo para demissão de um dos funcionários, porque a gente tem 2 funcionários com 15 anos e 12 anos. A gente pode ver com a contabilidade quanto ficaria a demissão desses 2 funcionários e a gente já embutiria 8 mil mais o FGTS, a multa dos 40%, todo o acerto dos 2 funcionários para eu contratar uma terceirizada. Outra opção também de contratar uma terceirizada é eu procurar uma terceirizada que pode continuar com os meus 2 funcionários. Olha, eu quero uma terceirizada, mas esses 2 funcionários eu preciso mantê-los até eu fazer um acerto com eles. Então, você coloca terceirizada um zelador, eu não sei se esses 15 anos é o porteiro, é o zelador, entendeu? Se organiza com uma prestadora de serviço, porque realmente uma terceirizada tem vários estudos de empresa terceirizada, de mão de obra, que reduz em até 14% o custo para o condomínio. E isso é uma redução boa de despesa. Só que aí entra o que a Tânia mencionou, a questão do empréstimo. O que acontece, Tânia? Por que a garantidora não adianta isso? Porque a gente trabalha com a receita mensal, né? Mas a garantidora, ela tem essa questão de empréstimo. Eu posso fazer um empréstimo para o condomínio, atrelado à garantia, porque eu estou entrando como garantidora, eu faço um empréstimo para o condomínio de, um exemplo, 50 mil reais. A gente divide isso tudo, vamos resolver isso tudo, e aí a gente demite esses 2 funcionários, o de 15 e o de 12 anos, e vamos contratar o terceirizado. A gente tem todo esse leque de opções para a gente estudar. Eu não fiz uma simulação de financiamento, mas como eu vou mandar a minha proposta para o Rômulo posteriormente, para ele enviar para vocês, essa proposta de 14%, inclusive eu fiz uma proposta também para antecipação do passivo, aqui menciona que em 12 meses eu tenho parado no condomínio. Cadê? Onde é que eu anotei? Porque eu estudei tudo. Eu estudei, anotei. Deixa eu ver onde que eu anotei. 35 mil, né? 35 mil. Isso, eu anotei aqui. Mais 18 mil, né? Exatamente. Da folha, né? O que acontece? A garantidora, ela... Eu vou usar essa palavra, mas eu vou me corrigir em seguida, porque eu vou usar essa palavra que ela é muito conhecida. Tem muita gente que fala assim, sua garantidora compra o passivo? Sim, a gente compra o passivo. Só que o nome certo é antecipação do passivo, porque compra de passivo, não podemos usar essa palavra. A gente usa popularmente para ficar mais fácil e mais entendido, tanto para o morador e tudo, mas assim que eu menciono compra do passivo, automaticamente eu já faço essa explicação. É a antecipação do passivo. Mas a garantidora, ela tem um custo para fazer isso. Vocês entendem que esse dinheiro está parado no condomínio e vocês não sabem quando vão receber? Então, as garantidoras costumam cobrar aí 40% para fazer esse repasse. Vamos lá. Se tivesse 100 mil parado, era 40 mil meu não, que a garantidora não é minha, um exemplo, e 60 mil seria repassado para o condomínio. Kelly, mas é muita coisa, 40%. Entendo, eu entendo sim que 40% é muita coisa. Só que eu também entendo que o condomínio precisa de dinheiro e ele vai fazer um financiamento e no fim vai ficar o juro até maior, porque vai querer mais dinheiro, vai precisar. Então, a gente pode contrabalancear isso, 40 mil, menos os 40%, talvez eu tiro eu da tela, mas eu creio que vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui.
Então, com a proposta aqui, eu não sei compartilhar a tela, mas olha aqui. A arrecadação total do condomínio é 27 mil. Com 60 unidades a 4% e cobrando uma taxa de boleto, lembra que eu mencionei que todo boleto é registrado? O condomínio receberia todo mês, no caixa do condomínio, 25.770, garantido, já descontando tudo que tem que garantir aqui. Fiz um cálculo de 27 mil a receita desse condomínio que a gente está falando aqui, o fictício, tá? Porque é gravado mesmo, então quero deixar bem claro que isso é fictício. Então, vamos lá. Cobrando 40% desse valor que a Tânia mencionou, entraria na conta do condomínio de passivo 21 mil reais. 21 mil sem empréstimo, sem nada. Será que o condomínio que a gente está falando aqui, 21 mil reais direto, não ajudaria em alguma coisa? Nós estamos falando de 21 mil reais, que o condomínio não sabe quando vai receber. Então, tudo isso é para ser estudado. Opa, peraí, será que vale a pena pagar esses 40% e a gente receber esses 21 mil? Às vezes vale a pena. Não, não vale a pena. Vamos esperar mais um pouco, vamos trabalhar com a garantidora aí 6 meses, vamos ver como é que vai ficar isso tudo. Depois a gente pode ver essa venda do passivo. A Kelly mantém essa mesma proposta para a gente, porque ela é gente boa, ela é legal, ela fez aquele estudo lá com a gente no dia 7 de outubro, está gravado, ela falou que eu posso, que ela vai manter isso, então está gravado, o mundo inteiro pode assistir isso. Então, assim, isso tudo vocês têm que analisar, porque às vezes, vai descontar 40%, esse dinheiro poderia fazer falta do condomínio. Entendo, sim. Só que 21 mil reais agora também ajudaria o condomínio, Tânia, Té, Humberto, o senhor Rômulo aqui também, todos os presentes e todas as pessoas que vão assistir, vai falar assim, tá vendo? A garantidora já está cobrando aí 40% de deságio no meu passivo, mas quando que vocês vão receber passivo? Gente, nós temos condomínios aí que tem 500 mil parados de passivo. Aí entra 40 mil que está com processo judicial, que não sabe quando vão receber. Então, às vezes, é um dinheiro que vai entrar rápido no condomínio, a garantidora ela vai fazer a cobrança judicial, mas que essas unidades que já têm cobrança judicial, o que eu posso fazer? Entra no passivo? Pode entrar no passivo. Mas vamos lá, vou explicar como que funciona isso. O condomínio, ele vai receber esse valor, que seja 21 mil reais, mas tem ação judicial. O próprio síndico, com o conselho, tem que conversar com o advogado atual, para ver se o advogado atual faz o subestabelecimento para a garantidora continuar essa ação. Kelly, então, quem vai pagar o advogado se ele cobrar alguma coisa? Porque, com certeza, ele vai cobrar. Vai sair do caixa do condomínio, tá? Aí seria... Vocês estão entendendo que eu sou bem transparente? Eu sou essa pessoa, eu gosto de explicar tudo. A parte boa, a parte ruim, eu gosto de deixar tudo claro. Então, Kelly, eu vou receber esses 21 mil, se meu advogado quiser fazer o subestabelecimento, me cobrar ali uma porcentagem, quem vai pagar? O condomínio vai pagar. Então, a gente vai repassar isso. Kelly, mas não tem nenhuma ação judicial e não tem nenhuma taxa prescrita, porque foi só 12 meses. Nós estamos falando de 12 meses, tá? Nesses 12 meses. Então, provavelmente não tem ação judicial. Então, o condomínio recebe 21 mil reais livre no nosso condomínio que a gente está aqui fazendo o estudo de caso dele, né? Vamos deixar claro aí que isso tudo é um estudo de caso, porque está sendo gravado. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de suposições, tudo isso aqui, tudo isso são ideias para a gente se colocar em prática, né? Qual que é a parte ruim? Sim, Sortel? Então, Kelly, e vamos dar a ideia do empréstimo, o valor, a taxa real hoje, quanto seria do empréstimo? Sim, tá, vamos lá. Para ser sincera, eu não tenho como falar de taxas agora para o senhor, tá? Mas gira em torno de 2,5%, 3%, viu? Para condomínio. Por quê? Taxa de banco, né? Taxa normal de banco. Não, é menor, tá? É por isso que eu estou falando para o senhor, a gente gosta de cobrar menor. Como se fosse um consignado hoje.
Tá em Isso, torno disso. isso. Vamos Com falar disso. garantia. Empréstimo com Isso. garantia. Tá bom. Porque o que acontece? Como a gente está entrando com uma garantidora, um exemplo, não que eu não faça empréstimo para condomínios que não têm garantidora. Pode ser feito sim, viu, Tânia? Eu não quero a garantia, mas eu quero o financiamento. Ok, pode ser feito, tá? Gente, só não tem. A única solução que não existe mesmo, que ainda não inventaram, que quem tem o controle não somos nós, é a morte. A única coisa que não tem como a gente... E aí ainda há pessoas que ainda controlam, né? Com medicação, congelamento, não sei o quê, faz um monte de coisa aí, peripécias, para ainda tentar prolongar algumas coisas. Mas eu ainda creio que quando é o dia da gente, não existe. Então, a única coisa que não tem solução hoje em dia, certo e real, é a morte. Inadimplência e o resto, gente, tudo tem, tudo. Hoje mesmo minha irmã está lá em desespero. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, pode acontecer isso, peraí, vamos viver hoje. Esquece, senão a gente vai ficar doente. A gente não cuida da saúde da gente. Meu pai, como eu mencionei, tem um ano que ele faleceu, meu pai vivia em médico, em hospital, e fazia exame saudável, dieta. Morreu. Aí eu ainda falei para ela, eu falei assim, e a gente que nem cuida da nossa saúde? Como é que a gente está? Eu que tenho aí, né, 20 anos de mercado, comecei com os meus 10, não estou cuidando da saúde, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, assim, a gente tem que se cuidar. A única coisa que não tem solução é a morte, o resto tudo tem solução, a gente consegue. Vou falar agora da parte ruim de garantidora, porque juro, multa e correção, quem vai pagar é o inadimplente. Agora eu vou falar uma parte não ruim, eu vou falar uma parte que eu sou bem transparente. Kelly, você falou isso tudo, eu vou ter meu dinheiro em caixa, tudo, não tem uma parte ruim, não? Esse contrato aí não tem parte ruim? Eu tenho? Tem sim. Sou bem sincera. Qual que é a parte ruim de se ter uma garantidora? Uma parte ruim. O cancelamento do contrato, a rescisão contratual com uma garantidora. Quando se contrata uma garantidora, reitero, isso está sendo gravado, por favor, se for de 12 meses, mantenha os 12 meses. Se teve compra do passivo, 99,9%, quando se compra passivo, todas as garantidoras são 24 meses. Cumpra os 24 meses. Kelly, mas por que 24 meses? Porque a garantidora está investindo um dinheiro no condomínio. Lembra que a gente investiu um dinheiro, é um repasse, é uma antecipação do passivo, a gente precisa trabalhar no condomínio. Então, todas as garantidoras, 99%, 99,9% das garantidoras que eu conheço, de verdade, eu não conheço garantidora que faz o repasse do passivo sem estar no ativo, que é a garantia mensal, eu não conheço, tá? A não ser, por exemplo, quando tem uma garantidora atual que não fez o repasse do passivo, essa antecipação, entra uma garantidora que faz essa antecipação do passivo para o condomínio, mas com um contrato de garantia que no final da garantidora atual ele vai assinar um contrato comigo, porque existe esse tipo de contrato. Kelly, eu queria que vocês antecipassem o meu passivo, só que eu tenho uma garantidora que vai ficar até janeiro, e eu preciso desse dinheiro para amanhã. Então, eu vou fazer um contrato com o condomínio, tá? Que eu vou garantir o passivo, só que em fevereiro, que seu contrato com a garantidora atual vai finalizar em janeiro, você já manda a cartinha para ele, que você não quer mais ele, não reincide de jeito nenhum, por favor, porque a multa, juro e correção é muito alta. Mantenha, gente, quando contrate uma garantidora, qualquer que seja o condomínio, não reincida o contrato com a garantidora. Por quê? Lembra que eu falei que quando quando finaliza um contrato de 12 meses, se o condomínio não quer mais uma garantidora, é vida que segue. O condomínio vai seguir a vida dele sem a garantidora vai continuar cobrando os moradores inadimplentes, tudo certinho, porque está tudo no contrato. Agora, se daqui 8 meses, eu cansei lá da cara daquela, não quero mais falar com ela,
ela está fazendo todo o repasse, está certinho, ela está cumprindo tudo que ela falou está sendo feito, só que cansei da cara dela, não quero mais falar com ela, eu vou rescindir o contrato. Aí é babado, meu irmão, aí é arrasta para cima para o condomínio. Por quê? Porque todo passivo desses 8 meses, aí sim, por isso que existe esse mito. Ah, quando sai a garantidora, tem que pagar um monte de coisa para ela. Não contrata a garantidora, que é muito perigoso. Não é. Contrato de garantidora não é perigoso. É perigoso rescindir o contrato com a garantidora. Porque aí sim, o juro é muito... Gente, chega a coçar minha cabeça agora. Porque o condomínio tem que pagar tudo. Tem que pagar toda essa inadimplência que ficou, fora uma multa altíssima. Porque essa inadimplência que ficou, ela está sendo atualizada com juro, multa, correção, e depois disso tudo, ainda é cobrado uma multa de rescisão contratual. O que são 12 meses, gente? Contratem uma garantidora. Eu vou contratar uma garantidora 12 meses. Gente, a gente não acabou de mencionar que 12 meses passa isso aqui? Minhas irmãs estavam brigando no Natal passado aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, como eu mencionei, é de Goiânia. Nós já vamos reunir agora no Natal, daqui 2 meses e meio de novo, para uva passas no salpicão. Não gosto de uva passas, coloca separado. Gente, esse ano de 2025 voou, nós já estamos preparando para Natal. Vivian Festas já está com decoração de Natal, daqui a pouco já está Páscoa de novo de 2026. Então, a parte ruim de contratar uma garantidora é só essa. É para o inadimplente, que vai ficar reclamando nos 2 primeiros meses, principalmente o juro, a multa e a correção, só que foi aprovado em assembleia. O inadimplente, eu quero é que meu condomínio ande, eu quero é que meu condomínio pague as contas, eu quero é que meu adimplente esteja feliz, para não pensar que ele está pagando pelo inadimplente. Gente, eu tenho um condomínio que eu saio de lá, que tem gente que até aplaude, falando assim, beleza, o João lá agora vai ver o que é bom para tosse, pagar juro, multa e correção, eu não estou pagando a taxa de condomínio para ele indiretamente, agora ele vai ver com a garantidora, quero ver ela pagar multa de 20% agora para a garantidora, não queria pagar para mim, para o condomínio, agora ele vai ver, ele vai parar de pagar pizza. Porque todo final de semana, todo dia, tá chegando iFood na casa dele, ele não quer pagar 450 da taxa de condomínio. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Então, assim, gente, é o mundo dos sonhos para um condomínio que tem inadimplência ou a garantidora. Tem a parte ruim? Tem a rescisão contratual. Tem parte ruim? Tem para o inadimplente. Sim, se o hotel já quer assinar o contrato, eu mando agora. Agora tu fez um nó na minha cabeça aqui, olha, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Você falou que não tinha problema. Agora você fez um problemão. Você falou, depois você explicou aí que era 1 ano, faz 1 ano de teste. O que acontece? Imagine. 12 meses. Mas, assim, nesses 12 meses, não vai ter problema para o condomínio. Se o senhor, como condomínio, qualquer síndico que queira contratar uma garantidora, finalizou os 12 meses, eu não quero mais a garantidora. Beleza, não tem nada, não tem multa, juro e correção. Por quê? Porque Mas o condomínio cumpriu os 12 meses. Falar um tumulto terrível. Antes de um ano, Theo, antes de um ano. Isso, antes de 1 ano. O senhor rescindiu o contrato antes de 1 ano. 8 meses eu não quero mais garantidora. Com 8 meses. Entendeu que a gente tem um contrato de 12 meses? De repente, eu quero rescindir. Vamos focar no de 12 meses. Se o senhor não rescindiu o contrato, não tem problema nenhum. Mas eu, como sou muito transparente, eu gosto de falar, pelo amor de Deus, não rescindam o contrato. Nem com 12 meses? Não, com 12 meses pode, porque o contrato Quanto seria, nesse caso nosso, rescindir o contrato depois de 12 meses? Dá uma ideia pra gente. Não, aí em 12 meses. O senhor quer continuar mais 12 meses, ele é renovado automaticamente. Aí o senhor vai ter que me aguentar mais 12 meses. Aí o senhor vai ter que me aguentar 24 meses.
Entendeu? Esse contrato de garantidora, ele renova automaticamente. A maioria dos contratos, gente, a maioria renovam automaticamente. De garantidora também não foge a regra. Algumas garantidoras são com 30 dias, algumas garantidoras são com 60 dias de aviso. Manda um e-mailzinho, por exemplo, nós vamos... Fez a assembleia, a partir de novembro, assinei o contrato com o nosso residencial Jardim das Palmeiras, tá? Então, assinamos o contrato dia 20 de outubro. Se eu, com 30 dias, não quero mais, ano que vem, continuar com a garantidora, os moradores foram educados, eu estou vendo que a inadimplência baixou, foi ótimo, regularizei, não quero mais continuar com a garantidora. Se eu assinei o contrato dia 20 do 10, eu vou observar o contrato. Se foi 30 dias, até dia 20 do 9, eu mando uma cartinha, um e-mail. Não quero mais, a partir do mês que vem, continuar com a garantidora. Ponto final, o contrato não é renovado automaticamente. Agora, se vai continuar, vamos embora. Mais 12 meses. Não tem problema. Mas nesses 12 meses, eu fui lá e falei, ó, não quero mais. Você falou, acabou, tranquilo. Mas como é esse tranquilo? O que vai ser pago? Não vai ser pago nada. Meses. Não vai ser pago nada. Nada. Ué. Nada. Foi pago, o senhor já pagou mensalmente para mim meus 4%. Então, é vida que segue. O condomínio, com 12 meses, se mandou para mim a partir de novembro, estou avisando aqui, 30 ou 60 dias de antecedência, que a partir de novembro eu não quero mais garantidora, o condomínio não tem que me pagar nada. Nada, absolutamente nada. Agora, menciono a rescisão contratual. Ligou para mim, ou mandou um e-mail com 8 meses, com 6 meses, não quero mais garantidora, aí é problema. Com 12 meses, não tem problema. Finalizou o contrato. 13 meses, 14 meses. 14 meses, a gente entrou na renovação automática. Entendeu? Aí tem que esperar aí dá mais problema. 12 meses. Tem que esperar mais esses 10 meses para completar os 12. Entendi. Tá entendeu? Bom. Então, Obrigado. assim, de nada. O que eu costumo dizer? A gente tem agenda em celular, a gente tem um conselho. Meu esposo fala assim para mim, Kelly, coloca na sua agenda do celular. Gente, eu não funciono com isso aqui, tá? Agenda de celular, para mim, tem que ser papel. A minha agenda é papel, eu sou do papel e do calendário. O meu calendário de mesa tem um quadradinho grandinho. Por exemplo, estava escrito lá a nossa reunião de hoje, às 20 horas, reunião com o nosso condomínio lá. Tudo escrito na minha agenda, no meu calendário, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivo na era tecnológica, sou novinha, né, Tânia? Eu sou bem novinha, então, assim, não gosto, deixo isso para os mais jovens que eu, esse negócio gente, eu não dou conta. Então, nós temos uma equipe aqui no condomínio. Nós temos a equipe que cuida das festas, que é o social, nós temos a equipe que cuida do conselho consultivo, do conselho financeiro, então nós temos aqui umas 5, 6 pessoas que vai nos ajudar, que tem um contrato, que se eu não quero continuar, eu preciso lembrar de mandar um e-mail para a Kelly, que eu não quero mais continuar com a garantidora, porque se renova automaticamente, vai ter que me aturar mais 12 meses. Eu acho o máximo, vocês me aturarem 12, 24, 36, 40, não vou fazer mais conta não, que eu vou me perder na matemática, vamos deixar as contas para quem sabe fazer conta. Então, assim, isso era o que eu faria, tá? Porque a gente falou aqui, quer ver? Eu estou na minha folha 1. A gente mencionou do acumulado do passivo, a gente mencionou dos 22% de inadimplência, que a gente descobriu que, na realidade, são 25% no final do mês, porque no início do mês, dia 20, dia 10, sempre é maior a inadimplência. A gente mencionou dos cortes de gastos, que a gente cortando gastos pode trazer prejuízo maior para o condomínio, dependendo do gasto que vai ser cortado, porque às vezes eu vou comprar um saco plástico mais barato do lixo, vou ter que usar 2 ou 3, não vai compensar.
A gente tem que entender que essa folha de pagamento precisa ser repassada para os moradores, então faria esse aumento urgente de 18%, mas dividido, os 5% agora e 13% em março, chamando uma taxa extra, uma cota extra em 4 vezes, começando agora em novembro, para a gente verificar essa questão dos 8 mil, mas se houver o repasse do passivo, não precisa fazer a cota extra, porque a gente vai ter 21 mil a mais no caixa. Então, a gente não precisa ter cota extra. 21 mil, além de cobrir os 8 mil, ainda vai sobrar um dinheiro, às vezes até para negociar a demissão de um dos funcionários. Ou esses 21 mil eu já faço o acerto do funcionário mais antigo, para já contratar uma terceirizada, a gente fazer um bem bolado aí, o conselho, ver o que vai fazer com esse dinheiro que pode entrar, e ainda assim, se eu for demitir esse funcionário, puxar essa cota extra em 4 vezes ou 5 para ter esses 8 mil reais, porque em 4 vezes dá 33 reais. Então, não vai onerar muito, porque a gente vai ter uma garantidora. E R$33, se eu for ali na esquina comprar um pão, eu saio de lá gastando 50, porque eu vou comprar o pão, a mussarela, a mortadela defumada e ainda vou sair com a cebola. E eu tinha cebola em casa, mas eu estava no mercado, eu aproveitei e comprei a cebola que nem precisava. Né? Então, a gente mostra isso tudo em assembleia. Porque os moradores falam assim, vai puxar cota extra de novo, mas espera aí, gente, é por isso, vai onerar, é R$33. O que a gente faz com R$33 hoje? Né? Isso é uma ideia que vocês, com conselho, síndico, né, eu trouxe essas opções para vocês, porque vocês vão me contratar como garantidora, a minha proposta está filé para o condomínio de vocês, o Rômulo daqui a pouquinho vai passar para vocês, e mencionei a questão que convenção é diferente de uma garantidora, o condomínio não pode cobrar mais que 2%, e eu, como garantidora, eu posso cobrar. O síndico, ele é responsável por isso, ele não pode fazer a retirada dos 2%, ele não pode, de forma alguma, cobrar somente a taxa original. O síndico também não pode, de forma alguma, proibir o inadimplente, infelizmente, de usar qualquer área comum. Então, por isso que o adimplente acha ruim. Ah, mas o que o síndico está fazendo que não está bloqueando o inadimplente de usar? Gente, é lei. Contra a lei eu não posso ir, porque senão vai onerar ainda mais o condomínio. Então, tudo isso a gente precisa deixar os moradores cientes, porque os moradores, às vezes, ele não entende o que a gente está falando aqui, ele não sabe, não é que ele não entende, ele não sabe. Ele pensa que o síndico está fazendo pouco caso da inadimplência, e na realidade ele não está vendo que o síndico está fazendo uma reunião, está estudando, está tentando arrumar estratégia para não onerar o bolso dele, está querendo contratar uma garantidora que vai cobrar 4% para sair de 25%. Quer dizer, eu vou ter 4% de inadimplência no meu condomínio, olha que sonho. Eu vou contratar uma garantidora, eu estou saindo de 25% de inadimplência, eu estou tendo todo mês os 27 mil direitinho na minha conta, eu estou podendo pagar os funcionários, eu estou podendo fazer tudo, estou podendo fazer uma manutenção. Tem gente que acha que entrou garantidora no mês, já é mil maravilhas. Não é assim, porque o condomínio já vem com déficit muito grande. Esse estudo aqui já mostra para a gente isso. A gente tem que pagar a energia elétrica, a gente tem que pagar a água. E como que a gente faz isso com inadimplência? Como que a gente mantém? Porque as contas básicas hoje é funcionário, água e energia. E o resto, o que a gente está fazendo? Como que a gente está mantendo com 25% de inadimplência? Como que a gente está pagando material de limpeza? Como que a gente está pagando uma câmera? Tudo está sendo destruído no condomínio, a calçada está quebrada, o meu imóvel está sendo desvalorizado, porque tem inadimplência, eu estou deixando a parede descascar, eu não estou fazendo as manutenções básicas, porque eu não posso tirar dinheiro da água, dos funcionários e da energia elétrica. Pensa a área comum sem energia elétrica, o síndico vai ser linchado,
O conselho também. Está vigiando o síndico, não? O síndico está desviando dinheiro. Não vê que a inadimplência está lá no alto, 25%. Aí é culpa do síndico. O síndico está fazendo desvio de dinheiro. O coitado do síndico, gente, não pode fazer uma viagem daqui para Búzios, passar em Petrópolis para comer um pão com linguiça, porque o síndico está roubando. Não vê que o síndico está fazendo milagre com 25% de inadimplência no final do mês. O síndico está desviando dinheiro do condomínio, o conselho está sabendo e não está fazendo nada. Mas não está entendendo que a inadimplência do condomínio está alta. Com garantidora, é tão fácil que entra um depósito. É mais fácil até a prestação de conta. Aqui, ó, tá os 27 mil aqui, saiu isso, saiu isso. Sem garantidora, o morador paga dia 1º, paga dia 2, paga dia 5, paga dia 8, paga dia 10, vai entrando pim, 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 pim. Até a prestação de conta é um pouco mais difícil. Então, com a garantidora, até a prestação de conta é um pouco mais fácil. Vai entrar aquele dinheiro todo dia 12, um exemplo, né? Porque o nosso repasse é depois, né, do vencimento do boleto. Então, a gente já vai se adequando todas as contas para quando o dinheiro cai, e é mil maravilhas. Por isso, Theo, eu gosto de falar dessas coisas boas, mas eu gosto de falar da parte ruim, que é essa rescisão contratual. Mas manteve isso, por quê? Porque eu gosto de ser clara, eu não gosto de vender algo só às mil maravilhas. Eu perco o cliente, eu perco o negócio, mas eu não deixo de falar que tem juro, multa e correção para o inadimplente, porque eu também não deixo de falar que se rescindir o contrato, o condomínio pode ser muito prejudicado. Eu prefiro ser totalmente transparente. O Rômulo mencionou no início da nossa conversa que a gente já se conhece há muito tempo, e eu sou desse jeito aqui. Então, assim, eu gosto, de novo eu falo, eu não interfiro administrativamente, mas já que a gente está fazendo um estudo de caso aqui, e eu, como síndica profissional também, né, há pouquíssimo tempo, viu, Tânia, você pode parar com isso, é pouquíssimo tempo, eu sou bem novinha, nós somos, né, gente, nós. Então, assim, é isso que eu faria com esse condomínio. Puxaria logo, já assinaria esse contrato comigo agora em novembro, depois da Assembleia. Oi, Sotel, pode falar. Eu tenho certeza, Sotel, sabe o que acontece? As pessoas, se elas falam comigo primeiro, a Tânia vai entender o que eu estou falando, porque mulher é o seguinte, quando a gente vê uma roupa, quando a gente quer ver aquela roupa na vitrine, a gente pode passar em todas as outras lojas, é aquela primeira que a gente quer, porque a gente apaixonou naquela. Vocês podem falar com qualquer outra pessoa, qualquer outra garantidora. Não sou eu, gente. Tem essa diferença. Vai oferecer o mesmo produto, mas não sou eu, gente. Não é a Kelly. Então, Kelly, o nosso... É uma coisa até real. A gente decidindo fazer a garantidora, aí quem vem fazer a apresentação na Assembleia? É você mesmo, né? Ah, eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. É importante. Importante. Sim, eu mesma entender. Vou. Eu gosto de ir, porque eu sou a gerente regional, tá? Então, assim, eu gosto de participar das assembleias. Por exemplo, se eu não tiver, estamos falando aqui, e o outro já tem uma reunião marcada para o dia 20 de outubro, porque já quer, vou usar essa data, um exemplo, 20 de outubro, já marco na minha agenda, 20 de outubro, eu tenho uma assembleia que eu quero fazer parte no Jardim das Palmeiras. Se o Rômulo quer uma assembleia comigo, se ele falar assim para mim, eu tenho uma assembleia aqui dia 20 de outubro, eu vou falar para ele assim, Rômulo, eu tenho uma assembleia no Jardim das Palmeiras dia 20 de outubro, eu quero estar no seu condomínio. E como que é? Posso mandar outra pessoa? Eu não estarei, porque já está na minha agenda o Jardim das Palmeiras. Se você quiser a minha presença e eu faço questão de ir, tem como você passar para o dia 19 ou para o dia 21? Eu estou à disposição nessas datas. Tem muitos síndicos que querem que eu vá e eu faço questão de ir. E eu sou desse jeito, eu tenho esse problema, eu sou assim, sabe? Eu sou bem espontânea, eu acho que eu saí de uma assembleia
Acho que o Vitor, eu não sei se vocês conhecem, o Romulo conhece esse síndico, o Vitor, da VHC, se não me engano, Vitor Hugo, o nome do síndico, eu não sei se vocês conhecem ele. Eu fui em um dos condomínios dele, e foi inflamada, muito inflamada essa reunião, porque tinha uma moradora que não queria de jeito nenhum. Mencionei o nome do síndico, não mencionei o nome do condomínio, que ele é um síndico profissional, ele tem vários condomínios. Tinha uma moradora que ela chegou lá e falou, não precisa nem falar nada de garantidora, porque aqui a gente não vai votar em garantidora, e não adianta você falar de garantidora. E inflamou toda a reunião. Eu falei assim, peraí, só um minutinho, eu quero falar um pouco com vocês sobre garantidora, vou fazer você mudar de ideia sobre garantidora, e quando eu sair daqui, você vai votar assim como garantidora. Ah, a gente não vai deliberar hoje, vai ser só no dia 10, vai ser sexta-feira agora. Quando eu saí, ela falou assim, dia 10 você vem? Porque foi como você disse, eu mudei totalmente a cabeça com garantidora, e eu vou votar sim para garantidora. Então, assim, ela estava, eu sou comercial também, você vai me vender gato por lebre, você só vai contar as coisas boas, igual o anterior que falou aqui, só falou coisa boa de garantidora. Eu falei assim, não, espera que você vai ver minha apresentação. Eu perco o condomínio, eu perco o cliente, mas eu não perco a minha essência de transparência no condomínio. Então, senhor Theo, eu reitero aqui, ao vivo em cores, que eu estarei na sua assembleia. Se marcar a reunião, se vocês decidirem por uma garantidora, espero que seja a minha, o Rômulo vai receber aí a minha proposta, ele vai repassar para vocês, e eu estarei na assembleia para a gente aprovar a garantidora, aprovar tudo. Se precisar fazer uma reunião presencial, eu vou até o condomínio, a gente faz essa reunião presencial, tá? Pode marcar comigo, o Rômulo tem meu contato aí, ele passa para vocês. Se precisar fazer outra reunião, outro estudo de caso, vamos fazer junto. Se precisar falar só de inadimplência e não garantidora, vamos falar só de inadimplência. Quero, eu estou precisando de você ir lá para falar lá no Secov, lá para falar sobre inadimplência. Vamos embora, vou lá. A gente não só vende garantidora, a gente ajuda, eu gosto de ajudar, eu gosto de falar de inadimplência. Às vezes o Rômulo participou comigo de um curso aí recentemente, né, que uma administradora fez. Eu não fui nem para vender o meu produto, eu fui para falar de inadimplência, então, quão prejudicial é para um condomínio a inadimplência. Então, assim, eu sempre estou à disposição, né? Claro que a cereja do bolo é assinar um contrato comigo, né? Esse é o meu trabalho. Mas eu sempre estou à disposição para falar de garantidora, para falar de inadimplência, que é uma coisa que é aquele velho ditado, né? Trabalhe com o que você goste, que você não está trabalhando. Então, isso para mim é uma honra, porque eu amo falar de inadimplência, de falar de garantidora. Então, para mim, isso é um prazer. Eu saio de assembleia, às vezes, é a última pauta, 1h da manhã. Para mim, não é problema nenhum, porque eu gosto do que eu estou fazendo. Isso, para mim, está aqui, falar. Quando o Rômulo me fez esse convite, me senti honrada. Eu falei, Rômulo, muito obrigada pela confiança, porque, assim, o Rômulo, gente, eu vou contar para vocês, o Rômulo, ele detestava a garantidora. Ele tem isso gravado, ele dizendo para mim, tem isso gravado, ele, Kelly, eu não gostava de garantidora, do jeito que você explicou tão bem que a partir de hoje eu vou indicar garantidora para todo mundo. Então, assim, o Rômulo era um desses que também não gostava de garantidora, que tinha esse mito de garantidora, e a garantidora, ela não é esse dragão, ela não tem esse bicho de 7 cabeças, ela é um alívio, ela é uma ajuda, ela é uma tranquilidade, mas cumprindo os nossos 12 meses, se foi renovado automaticamente mais 12 meses, mas quem tem a Kelly, gente, larga de mim, não. E pode ouvir outra garantidora aí, que vocês vão entender do que eu estou falando, pode ouvir qualquer outra, que não tem a Kelly, não adianta. Oi, seu Theo. Então, que a gente já está avançando da hora. Vamos ver. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa para a Kelly? Alguém mais? Não? Rosângela, está escondida aí? Não? Tô ouvindo. Não, ela foi bem explicativa, deu para entender tudo. Falei. Rômulo, passa a tua ideia aí, alguma coisa que quer passar para gente?
Não, o que eu tenho a dizer, né, e contribuir com isso tudo, né, hoje é mais do que só apresentar, né? Vocês puderam tirar dúvidas do que vocês podem apresentar. Todo mundo aqui é síndico, né? Então, e todo mundo que vai vir assistir, principalmente no nosso curso, também é síndico. Então, entendam o produto. Eu não entendia mesmo, aquilo que falou é real. Não é, eu tinha o meu pensamento e eu não entendia a fundo o produto. Eu passei a entender depois de uma assembleia que a gente fez e também de uma entrevista que eu fiz com a Karen. Tá no YouTube. Verdade. Vocês pesquisem lá. Manda para nós. Manda para Vou, nós no grupo. vou colocar lá. Tá no YouTube, também tá no Instagram. Então, foi dali que eu pude entender o que era a garantidora. Claro que tem suas questões, né? E principalmente para o inadimplente é ruim. Só que o inadimplente que é o ruim no condomínio. Exatamente. A garantidora ela é ruim para o inadimplente. Só que é o inadimplente que causa o problema no condomínio, como a gente tem os nossos problemas nesse nosso condomínio aí que, querendo ou não, vai ser um case para o nosso sucesso e também para o fracasso de uma gestão. Né? A gente aqui estudando, mas por que não? Eu tinha um condomínio que eu tinha 50% de inadimplência. Mais de 50%, em Nova Iguaçu. Era mais de 50% de inadimplência. Então, eu acho que depois, quando trocou a garantidora, chegou a 80%. Meu Deus. Imagina, um condomínio desse. 80% de inadimplência. Eu passei por isso no condomínio. E ali eu pude, só com garantidora, para viver no condomínio. Então, isso acontece, isso não está longe. Isso não está longe de acontecer, principalmente no Rio de Janeiro. Isso é realidade. Então, a gente precisa de soluções como essa. E essa é uma boa solução. Não só a questão da garantidora, mas outros produtos financeiros que fazem sentido, dado a necessidade. Exatamente. Exatamente. E isso é muito bom. A gente poder entender e desmistificar isso, e eu ter a oportunidade de desmistificar isso, e tantas, e por várias vezes, é muito bom, porque a gente só vê essa parte ruim que a gente ouve falar, mas a gente não tem essa oportunidade, que a gente está sentando aqui, aprendendo um pouco mais, que é igual a gente falou no início, eu aprendo com vocês todos os dias, vocês aprendem comigo, e aí vai, a vida é um constante aprendizado, a gente aprende todos os dias com alguma coisa, todos os dias a gente aprende, né, eu costumo dizer que a gente não está nem para ensinar os nossos filhos, a gente está para aprender com os nossos filhos, porque eles que nos ensinam, porque a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de paciência, a gente precisa de um monte de coisa. E quem mais que são os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, os nossos sobrinhos, né, as pessoas que a gente cuida, que ensina a gente a ter isso tudo. Então, a gente tem muito mais a aprender com eles do que a gente ensinar para eles, porque o que a gente ensina é o nosso exemplo, o exemplo arrasta. Né? Com certeza. Então, assim, é isso, é desse jeito. Por isso que eu sou assim, porque eu gosto de ser sincera, transparente, sou essa pessoa brincalhona, e espero que realmente tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Tânia, quer falar alguma coisa, Tânia? Não, tá tudo bem, eu entendi. Ficou claro? Muito claro, ela é maravilhosa. A Tânia é do nosso Conselho Fiscal, ela que... Tá bom. Maravilhosa, foi ótimo. Obrigada, Tânia. Kelly, em nome de todos, inclusive daqueles que não puderam participar do grupo hoje, mas eu sei que a gravação vai ser muito importante para todos. Queria agradecer, tá? Foi muito clara, C3P, clara, concisa, completa e precisa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero mas poder participar da Assembleia. Eu ia pedir, se possível, deixa com o Rômulo disponibilizar no nosso grupo um folder, uma apresentação da sua empresa, alguma coisa, porque aí agora é a área comercial. Quem tiver interesse, entre em contato com você
e ou com o Rômulo, não sei. Seria ideal você disponibilizar para todo mundo. Sim, eu vou pra passar a gente fazer uma Aí proposta. é com a Carrie, hein? É tudo a Carrie. Eu Tá? vou passar a proposta para ele, para o condomínio, e ele também tem o meu telefone, eu vou passar com o telefone da empresa mesmo, meu telefone comercial, mas e estou à disposição. Estou à disposição para reuniões, estou à disposição para ligações, estou à disposição para análise dos relatórios de inadimplência, porque, assim, tem síndicos que acham que tem 15% de inadimplência, eu vou analisar o relatório de inadimplência, tem 38%, 40%. Então, eu estou à disposição, sem compromisso, para fazer. Eu não sou aquele comercial chato que fica, e aí, vamos fechar? E aí, que dia que vai ser a assembleia? Eu não sou aquela vendedora que já escolheu o tênis, a gente não está nem na vitrine, chegou ainda, já está aquele vendedor lá chato. Não. Então, a gente entende que o síndico, o conselho, precisa estudar, precisa analisar a proposta, e eu espero ser chamada em breve. E agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, principalmente do Rômulo aí, que tinha uma certa insegurança no início, e agora ele é um dos que sempre me indicam aí. Inadimplência? Kelly. Garantidora? É Kelly. Verdade. Muito obrigado mais uma vez. Muito Boa noite a obrigada. todos. Muito Bom obrigada. descanso aí. Por nada, igualmente. Precisando, estou por Uma boa aqui. noite. Deixa eu, Valeu. Obrigada. agora, para finalizar aqui tudo isso, toda essa gravação, quero agradecer a todo mundo, Falcão, nosso síndico aí do nosso condomínio, Tânia, Rosângela, Humberto, Kerry, né, a nossa estrela hoje. Ô, gente. O que eu posso dizer agora num aviso geral, né, como esse aqui vai ficar gravado, né, esse aqui é um comunicado geral. Sempre que você pense em garantidora, tenha seus relatórios financeiros. É necessário enviar para a garantidora, para qualquer proposta de qualquer empresa, os relatórios, documentação. Kerry, qual é a documentação? Convenção registrada. Exato. Garantidora faz garantia com condomínio que não tem convenção registrada? É muito difícil, gente, é muito difícil, porque a convenção, ela é um documento necessário. A convenção, a gente sabe que é muito cara. Há alguns, por exemplo, a gente pode abrir uma exceção, o condomínio está sem dinheiro, então a gente pode fazer um contrato para garantir para aquele condomínio e a gente dá um prazo para o condomínio registrar a convenção. Porque a convenção, ela é uma certidão de nascimento. Então, ela precisa ser registrada em cartório. Então, os documentos necessários para a abertura de uma proposta é CNPJ, relatório geral de inadimplência, quantidade de unidades e o valor da receita mensal. Com esses 4 pontos, a gente dá o pontapé inicial para a abertura de uma proposta. E aí, depois, para assinatura de contrato, são os documentos, inclusive, ata de eleição do síndico, documento pessoal do síndico, o que o Rômulo mencionou, a convenção registrada, se tiver taxas extras já em andamento, a taxa extra que já foi aprovado naquele dia, tá? Isso tudo. São os documentos básicos de um condomínio. Isso aí. Mais um detalhe importante, como a Kerry falou, cota extra. As cotas extras, a partir dali, elas também são garantidas? Elas são garantidas, tá? Tudo que já é feito hoje, o que acontece? Está na taxa extra, tem um condomínio aí que está na taxa extra e dividiu em 36 meses, está na 12/36. Mês que vem nós vamos lançar no boleto 13/36. Não tem problema, eu só preciso da ata registrada onde foi aprovado essa taxa extra. Nós vamos fazer o boleto de acordo com o que a planilha da administradora, a contabilidade nos enviar. Mas é necessário a taxa, Kelly, agora, a taxa extra não vai registrada. Tem 2 atas que não podem deixar de ser registrada. Taxa extra e eleição de síndico. Tá? As outras atas, até juridicamente falando, até que não precisam ser registradas, mas é bom que sejam. Mas, obrigatoriamente, taxa extra e eleição de síndico é imprescindível ter o registro. Imprescindível. Inclusive para cobrança. Para ter legalidade de cobrança,
foi até um questionamento, não no curso, mas fora de um grupo. Fizeram uma cota extra e não registraram, é pior, nem passaram em assembleia. Aí o colaborador falou, não vou pagar. Isso. Pô, teve a pergunta, ela não vai pagar. E aí a síndica e ainda teria... olha o problema. Isso é uma questão jurídica. Então, a assembleia e aí mais uma questão. Para aprovar a garantidora, tem que passar em assembleia, ok? Então, Exato. isso é detalhe. E troca de garantidora. A princípio, não precisa passar em assembleia, porque você já tem uma aprovação. Aprovando. Mas é interessante para comunicar aquela questão. Sim, é interessante comunicar em assembleia, porque é uma mudança de fonte pagadora. Você vai deixar de pagar para uma empresa para pagar outra empresa. Exatamente. Então, por causa dos boletos, né? Então, é importante levar, porque ali você tem uma ata que você comunica aquilo e você evita problemas com o morador, que eu pagava para uma empresa, agora tem que se cadastrar em outra. Exatamente. Outra coisa importante, a atualização cadastral dos moradores. Quando você começar com a garantidora, como que a garantidora vai cobrar se ela não tem os dados? Então, a atualização cadastral. Mantenha tudo atualizado, todos os dados. Essa atualização cadastral é importante que seja feita até anual. Mas eu já cadastrei, não mudou nada. Beleza, informa, não mudou nada. Para isso, a gente tem administradores que têm os seus aplicativos, como tem condomínio que também já tem seu aplicativo. Então, é mais fácil. Mas façam atualização cadastral. Não deixa isso perdurar por muito tempo, porque cobrança, isso é dado para cobrança. Hoje, agora informação jurídica também. Isso aí a gente consulta o advogado. A jurisprudência que hoje aprova contrato de gaveta. Então, hoje tem jurisprudência do STJ. Tem jurisprudência. Hoje você pode cobrar morador que vendeu a unidade, mesmo que seja por contrato de gaveta. Não Exatamente. Ele lá. A gente até falou isso em uma aula, mas é importante. Mesmo com a jurisprudência, você não muda o nome do boleto. Isso foi no curso que a gente teve junto. Não foi no nosso curso, no curso anterior. Não muda o nome no boleto, porque o nome no boleto é o nome do registro. Do registro, RGI, isso mesmo. No RGI, não nos reais. Mas se aquele proprietário vendeu por contrato de gaveta e o novo comprador, para se mudar e tudo mais, ele tem que mandar documentação. Igual um inquilino, ele tem que mandar documentação para se cadastrar. Guarda essa documentação, porque isso a critério de cobrança é válido. Tá? Porque a dívida acompanha o imóvel, a dívida é próprio terreno. Isso eu tenho um processo judicial que eu vendi um apartamento, a pessoa não fez transferência, foi contrato de gaveta, eu entrei no polo, tá, como devedora, e agora eu estou processando o condomínio, porque eu já tinha enviado toda a documentação, o contrato de gaveta, que eu não sou mais dona, e tem uma lei, já postei tudo, o artigo, tudo certinho, a dívida acompanhou o imóvel, tudo, e agora está fazendo a troca do polo, porque eu não sou responsável pelas taxas condominiais, porque eu tenho esse contrato de gaveta registrado em cartório, tudo certinho. Então, isso tudo a gente tem que entender, tem esse entendimento, isso, a jurisprudência, tudo isso aí que o Rômulo disse. Isso aí. Então, aí o cuidado. Um devedor vai processar o condomínio depois. Então, cuidado com as informações e com os cadastros. Okay? Esses são os pontos cruciais, não só pensando em garantidora, mas também para a gestão, para toda a gestão, para a gestão de todos nós. Esses são pontos importantes.
Então, fica aí o critério, consultem o jurídico de vocês, façam atualização cadastral dos seus condomínios e, principalmente, a partir disso, estudem a inadimplência. O nosso jurídico faz a cobrança, eles não atuam, mas estuda, né? Como a Kelly falou, o jurídico vai continuar com as cobranças para trás. Dali para frente, dá para entrar uma garantidora. O que manda é o estudo, é o fluxo, a rotina, é o financeiro, entende? Então, é isso que eu quero deixar para todo mundo. Fica a critério. A gente aqui não somos professores, né, no curso, mas a gente está passando o que a gente vive. Porque eu vivo condomínio há 12 anos. Então, eu conheço. Eu comecei em administradora. Então, eu trabalho há muito tempo. Eu não comecei com 10, comecei com 20. Então, ainda sou novo. Né? Então, eu já ia falar, a Tânia no Rio, né? Sou novo. Eu comecei com 20 anos, foi meu primeiro emprego, foi administradora. Então, cresci em condomínio. Tudo que eu aprendi de condomínio, eu passo para vocês. E estou sempre aí, então quem precisar de qualquer coisa sabe quem contar, pode falar comigo, como pode falar com a Kelly, e a gente está junto aqui para crescer. Né? Esse curso não vai acabar aqui, tá? Vamos manter o nosso contato e vamos estar sempre juntos. Então, aqui é para agradecer a todo mundo. Está dando 2 horas, né? 2 horas agora. Tá, eu tinha falado 1h da manhã, então está acabando cedo. Vai virar professor do Secov, hein? Vamos verdade, lá. verdade. Indica lá para o Vanderlei. Vamos indicar lá. O Vanderlei! Me contrata também, quero ser professora. Também. Vamos ver, se o Vanderlei, Vanderlei, tô aí. Tô à disposição aí, Mas vamos lá, pessoal, então obrigado, né, o pessoal dos grupos, estamos aí, todos os grupos do curso estamos aí, Secov também estamos aí, é de coração para a gente ensinar como a gente está aí aprendendo todo dia, a gente aprende e ensina, Verdade. Então, obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. Estou encerrando aqui a gravação agora, vai para o YouTube. Vou encerrar aqui, a gente fica de bate-papo mais um pouquinho, quem quiser, quem não quiser vai dormir. Mas estamos juntos, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite. Vai dormir, obrigado, Kelly. Até mais. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Kelly. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.